Olá pessoal, esse é o Arquivo Vivo e hoje a gente vai contar aqui a história de uma jovem atriz, 22 anos, no auge da carreira, digo auge porque ela estava bombando na carreira de atriz, nas novelas, numa novela, e ela simplesmente foi assassinada. Nós estamos falando e vamos falar de Daniela Pérez, que tinha 22 anos e que foi morta na noite de 20 de dezembro de 1996, Percival, no Rio de Janeiro. A Daniela fazia muito sucesso estrelando uma novela da TV Globo, que era de autoria de sua própria mãe, a Glória Pérez, e tinha como coadjuvante o Guilherme de Pádua, que justamente seria um dos seus assassinos. Guilherme de Pádua, ele matou a Daniela Pérez junto com a mulher dele, Paula Nogueira Tomás. Daniela, como Percy disse, era filha de Glória Pérez, autora da novela, e era casada com Raul Gazola, um ator também de novelas. Ela foi emboscada na Barra da Tijuca, depois de ter saído do estúdio de gravação. Ela foi emboscada pelo Guilherme de Pádua e pela Paula Nogueira Tomás, retirada do carro, colocada no carro do casal e assassinada no banco de trás com 18 facadas. Aí o Guilherme de Pádua, que simplesmente planejou junto com a Paula e premeditou o crime, achou que ele ia sair impune porque ele foi embora, só que a placa do carro dele foi anotada por um advogado. Exatamente, então a anotação dessa placa foi essencial para a identificação do dono do carro, seu motorista e por que ele estava fazendo aquele trajeto. Essa história se resume em 2 pontos, Renato. Primeiro, que ele, Guilherme, viu na Daniela, pelo fato de ser filha da Glória Pérez, a grande oportunidade profissional da vida para ter mais espaço nas novelas da televisão. Então ele imaginou isso. Eu conquistando a Daniela, eu vou aprimorar a minha carreira, terei mais tempo de participação, serei um sucesso. E o segundo momento é que, para fazer isso, ele assediou bastante a Daniela, foi rejeitado, então ele tomou-se de muita raiva da Daniela, ao mesmo tempo que a sua mulher, a Paula Tomás, ficava com muitos ciúmes da Daniela, exatamente por causa das cenas de amor que da novela os dois eram partícipes. Então, o planejamento, ideia, sugestão do Guilherme, os dois em conjunto resolveram matar Daniela Pérez. Exatamente, e aí o que aconteceu? O Guilherme saiu do local do crime, depois andou por Copacabana, teria jogado a faca utilizada no crime no mar, e ele foi ao velório, chorou junto com a Glória Pérez, chorou junto com o Raul Gazola, mas a polícia começou a investigar a partir do instante da placa do carro. Depois a polícia soube que ele tinha adulterado os números da placa do carro, e aí ele foi preso junto com a Paula Tomás, e durante o interrogatório os dois não resistiram, acabaram confessando o crime e ficaram presos. A polícia montou todo o inquérito policial com todos os detalhes, a perícia trabalhou muito bem nesse caso todo, e em 15 de janeiro de 1997, exatamente quase um ano depois, o Guilherme e a Paula Tomás, eles foram condenados. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e Paula a 16. Você vê, a morte de Daniela é um fato real. Agora, durante o velório, como você descreveu, o Guilherme, um verdadeiro ator. É como se ele estivesse participando de uma peça de teatro, encenando tudo com absoluto cinismo, uma falsidade de comportamento impressionante. Porque ele abraçava os familiares, ele chorava de maneira compulsiva, ele se comportava como alguém atingido violentamente por uma dor irreparável. Então foi um ator incrível. E continuou sendo ator, porque os dois já na prisão, e depois de algum tempo os dois foram autorizados a cursar direito. Então, nessa faculdade onde eles fizeram o curso, foi feita uma simulação, veja só, Renato, uma simulação do caso de Daniela Pérez, uma simulação do júri
no qual os dois haviam sido réus. Então eles participaram do júri, assistiram ao júri. Quer dizer, tudo uma coisa impressionante, uns ingredientes realmente de uma novela, de uma grande ficção. A pena foi muito pequena para um crime brutal como esse. O Guilherme ficou 7 anos preso e foi liberado. A Paula ficou 6 anos e foi liberada porque ela estudou na cadeia, ela se formou em Direito, casou-se novamente com um advogado, trabalha numa banca de advocacia. O Guilherme saiu por Minas Gerais, andou pelo mundo, casou 2 vezes e está em liberdade. Agora, a Glória Pérez conseguiu adulterar a lei, né? Que a lei fosse aplicada com mais rigor em casos como esse, não é isso? Exatamente, Renata. Ela liderou, ela foi a grande artífice de um movimento que buscou a solidariedade da sociedade brasileira. Ela fez um abaixo-assinado que obteve mais de 2 milhões de assinaturas, Renata. E nesse abaixo-assinado, encaminhado à Câmara Federal, se pedia uma alteração no Código de Processo Penal para que um crime como esse da filha dela fosse punido, sendo considerado homicídio qualificado, ou seja, com todas as circunstâncias agravantes. Ou seja, homicídio qualificado quer dizer, ele tem várias qualificadoras, tem motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e assim por diante. Nós temos hoje o homicídio qualificado esculpido no Código de Processo Penal, graças única e exclusivamente a Glória Pérez. Para a gente terminar, concluir esse arquivo vivo aqui, só vou arrematar um assunto que eu conversei com a Glória Pérez a respeito disso. A Paula Tomás tentou fazer com que a filha dela entrasse na televisão e no teatro para ser atriz. E a Glória achou que isso era uma afronta da Paula Tomás. A Glória denunciou isso e os caminhos foram fechados para essa filha da Paula Tomás. E a Paula Tomás, não contente com o que aconteceu, ela prestou um boletim de ocorrência, fez uma queixa contra a Glória, dizendo que a Glória estava tentando impedir o caminho de ser atriz da filha dela. E olha, eu acho que a Glória está certa, viu, Percival? Não aconteceu nada disso como se insinuou nesse boletim de ocorrência. Quer dizer, a filha, que aí tentou de tudo para seguir a carreira de atriz, não levou em consideração que do outro lado da moeda, do outro lado do peso da balança, você tinha uma mãe, Glória Pérez, ferida profundamente no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos. É algo que nenhum processo resolve. Aliás, Renato, é bom a gente consignar aqui, processo algum consegue sarar cicatriz na alma. Esse é o drama da Glória Pérez. Então ela recorreu e obteve sucesso. É uma coisa moralmente correta que todos nós temos que compreender e entender. Nem processo e nem condenação. E esse aqui é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe dizer exatamente de tudo que acontece, do trabalho da polícia, do trabalho da perícia, do nosso trabalho de jornalista, que nós vamos lá, apuramos, e aqui a gente conta mais detalhes do que você já leu, do que você já ouviu, do que você já viu. É isso aí, pessoal. E nós voltaremos aqui com novas histórias, todas emocionantes, dentro desse Arquivo Vivo. Até lá.